Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Nós estamos aqui gravando a segunda parte desse vídeo com a temática do Kaikai. E a gente estava ali terminando o primeiro vídeo falando sobre possessões demoníacas. Então eu queria perguntar para o irmão Kizan, porque a gente vai abordar esse ponto aqui. Um hipnólogo pode expulsar um demônio, irmão Kizan? Explique pra gente aí. Olha, sim, dependendo que seja um demônio que ele colocou psicologicamente nessa pessoa, né? Porque se ele colocou, ele tem controle. Porque se essa pessoa está em transe e ele disse que essa pessoa está possessa, ele vai dizer, tá presa, essa pessoa vai ficar presa, tá amarrada, essa pessoa vai ficar amarrada. Então, quando ele disser sai, o demônio vai sair. E se sai, essa pessoa vai cair. Mas é simplesmente algo psicológico, que ele simplesmente induziu essa pessoa a acreditar que estava possesso. Mas não que seja um demônio realmente, porque demônio realmente uma pessoa possessa não tem como tu dizer, tá amarrado, tá preso, porque demônio não obedece esse tipo de comando. O demônio, ele só obedece o poder de Deus, né? Por exemplo, se a gente ler ali em Atos 20, os filhos de Cefa, né? É isso? Eles ali foram expulsar o demônio e não puderam expulsar o demônio. Por quê? Porque eles não tinham autoridade para aquilo. Então, se a gente pegar o texto de Mateus 7:22, quando ali diz, por exemplo, que muitos naquele dia vão dizer, no teu nome expulsei demônio, está relacionado a esse tipo de manifestação. Manifestação que não é, por exemplo, pelo poder de Deus. Por isso Jesus vai dizer, eu nunca te conheci, eu não me relacionei contigo. Porque essas manifestações, que é por meio da hipnose que acontece, ela não tem relação com o poder de Deus, ela não tem relação com o poder de Jesus. Como o irmão Kizan disse, um demônio criado por induções do hipnólogo, entende? Criado pela mente. Agora, eu quero aqui lembrar que possessão demoníaca, verdadeiramente, só quem expulsa é o poder de Deus. E se alguém não tiver graça, não tiver vida com Deus, vida no altar, vida de santificação em Cristo, você vai passar vergonha, porque se for verdadeiramente possessão demoníaca, não sai, não sai. E possessão demoníaca, ela não entra por induções, é o demônio que toma, por exemplo, a mente daquela pessoa que está possessa, e essa pessoa, ela já, por exemplo, perdeu as suas forças para o adversário. Então, ali se a gente pegar o texto de Lucas capítulo 8, o gadareno ali, ele se batia com pedras, se feria todo, as correntes não seguravam ele, porque a força era sobrenatural, entende? Então, se você examinar o texto, você vai perceber que Jesus chegou ali e o demônio disse: o que eu tenho contigo, Jesus, filho do Deus vivo. Veja que o demônio conhecia Jesus, mesmo sem o gadareno nunca ter visto Jesus, ele conhecia Jesus, porque quem estava ali era uma possessão demoníaca. Se você for para outro texto, por exemplo, lá para o capítulo de número 17 de Mateus, ali aquele jovem lunático que os discípulos não puderam expulsar, entende? Jesus ali, por exemplo, ele expulsou aquele demônio, e lá em Marcos 9:18 há uma descrição sobre esse fato, dizendo que por hora os demônios jogavam o jovem no fogo, na água, enfim, para matar. Então veja que uma possessão demoníaca, ela é muito diferente, por exemplo, de algo induzido. Porque a possessão demoníaca, ela não acontece porque alguém manda entrar, entende? É o adversário que toma, por exemplo, a mente da pessoa, ele toma, por exemplo, as faculdades mentais da pessoa. Isso não sei como no decorrer da caminhada, da história dessa pessoa, essa pessoa perde os seus sentidos naturais, digamos, para espíritos imundos. E os espíritos imundos passam a dominar essa pessoa. E agora, por exemplo, por vezes essa pessoa pode cair pelo chão ali, rolando, possessa de demônio, sem saber o que está fazendo, em uma força possivelmente sobrenatural. Mas o ponto que nós queremos trazer aqui é que esse lado, por exemplo, da possessão demoníaca é muito diferente de possessão hipnótica. Porque a possessão hipnótica, ela é um demônio criado pela mente. E uma pessoa em pecado tira aquele demônio que está ali. Mas a possessão
verdadeiramente demoníaca, ela não sai se não for pelo poder de Deus. Então há essa diferença de um ponto e outro, entende? E isso também eu queria pedir esses que estão assistindo aí também tomar cuidado sobre alguns processos também hipnóticos que é utilizado dentro da igreja, no caso de às vezes alguém é suscetível ou já está em transe e essas pessoas dizem assim, essa pessoa está com macumba, vai botar a macumba para fora. Então, forçando essas pessoas psicologicamente a vomitar, né? Algo que não tem. Isso. Para você que está assistindo, cuidado ao fazer isso, porque você pode causar um problema para essas pessoas, nas cordas vocais, no estômago, porque o corpo vai querer impulsionar, jogar algo para fora que não tem. A nossa mente cria algo que não existe, né? Ou seja, essa pessoa pode sair de dentro da igreja com um problema no corpo, a gente problema vê muito físico. A gente vê muito isso naquele camarada Leonardo Sarra, né? Ele faz aquela artimanha de vem pra fora, cuidado. Te ajoelha aí, demônio, como é que faz a entrevista, né, com o demônio lá, porque camarada. Pode causar, porque em vez de, às vezes, dentro da igreja, pode causar um problema muito grande para essas pessoas, por não saber o que aí coloca para colocar para fora. Às vezes tu não tem o que colocar para fora, mas o teu corpo vai querer expulsar para fora algo que não tem, porque ele recebeu um comando para jogar a macumba para fora, e ele não sabe o que é macumba, então ele vai botar qualquer coisa. Ou seja, essa pessoa, ela pode botar até sangue pela boca. Aí a pessoa que tá lá vai dizer assim, olha, ele tá colocando macumba para fora. Quando for depois, essa pessoa tá com um problema muito grave por dentro já, por foi até bom. E ressaltando para os irmãos que vão nos assistir, a gente estamos comentando aqui por situações que nós já passemos. O cai foi uma realidade minha. Eu já caí. Eu acho que alguém que está me assistindo aí não caiu mais do que eu na igreja. Alguém não poderia, um profeta não poderia pôr a mão na minha cabeça que eu caía. E pessoas em pecado, que aqui eu vou contar o testemunho, né? Uma pessoa em pecado já pôs a mão em minha cabeça e eu caí. Numa vigília, entende? Então eu pude perceber a grande meninice que havia na minha vida a partir daí. Então quando eu comecei a entender o que era hipnose, que o irmão Kizan aqui está explicando pra gente, o irmão Kizan ele é crente, tá? É pentecostal. Até o tutano. Exatamente. Nós somos pentecostais. Tá, exatamente. Então, as pessoas colocarem a mão na minha cabeça, eu caía, irmão. Caía mesmo. Eu não me importava, porque na minha mente, se eu não caísse, eu era incrédulo, entende? Era isso que eu criava na minha cabeça. E se eu não caísse, eu era incrédulo, uma vez que todo mundo estava caindo. Aí o camarada colocava a mão na minha cabeça, então, poxa, eu também ia responder na mesma altura dos outros. Eu não vou passar por incrédulo no meio dos irmãos, né? Tá entendendo? Então, tome muito cuidado aqui. O irmão Kizan falou algo muito, muito, muito sério aqui sobre questão de macumba. Deixa eu falar aqui. Nós acreditamos em macumba. Com certeza. Macumba é um processo de fato espiritual que existe. A Bíblia testifica de macumbaria, tá bom? Agora, deixa eu te falar, macumba não é tu repreender e dizer assim, eu vou tirar, espera que vai sair aqui uns bichos da barriga dela. Isso aqui é macumba que estava ali naquela barriga. Ou então, ela vai vomitar porque a macumba, ela vai estar vomitando a macumba. Macumba é espiritual, irmão, espiritual. E se Deus repreender a macumba, entende? Deus vai repreender aquilo ali, não vai aparecer mais, acabou. Deus não precisa estar fazendo showzinho na igreja. O que a gente está falando aqui é contra showzinho, porque acontece muitos shows dentro da igreja para chamar atenção para o tal profeta, para que o profeta tufe o peito e diga, olha, eu sou o cara, eu sou um semideus. E as pessoas acatam de fato aquela pessoa como sendo um semideus. Queira ou não queira, irmão, muitos crentes aceitam essa pessoa como sendo um semideus no meio da igreja, um profeta, um grande homem de Deus, mais do que... camarada que pega glória para si e que Deus fique lá embaixo. Então, nós aqui estamos falando contra algo que, por exemplo, a Bíblia vai testificar. Por quê? Porque se nós olharmos, por exemplo, para a Bíblia, nós vamos ver que cura divina não é show. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus. Jesus não fez derramar todo o sangue dela para ela ser curada, não. Jesus ali simplesmente estancou o sangue, não pareceu mais aquele problema de hemorragia. Já pensar que se fosse que nem na geração que desse cai, Jesus
A mulher tocar na aula de Jesus, ela sangrar até. Já vem 12 anos padecendo, sangra mais um bocado. Meu Deus. Acabava com ela, né? Volta o fluxo para fora, né? Toda cura que acontece na Bíblia, tu vai observar que Jesus não faz show. Não faz show com as curas que ele faz. Jesus simplesmente cura as pessoas. Simplesmente isso. Jesus não fica tirando o bicho da barriga das pessoas. Jesus não fica fazendo as pessoas vomitarem para mostrar que ele tem poder de curar. Não. A cura acontece, entende? E os testemunhos são evidentes. Entendeu? Então, essa questão de fazer show na igreja. Olha, vem cá. Aí o Kizan aqui comentou, né? Vai vomitar macumba aí. De repente a pessoa... Comentando sobre isso, Presbítero, agora tá no testemunho também. Eu nunca fui muito de cair. Pra não dizer que eu não caí uma vez dentro da igreja. Mas só que nessa parte de vomitar, eu aceitei Jesus, vivi um tempo no meio desses camaradas aí que vai sair a macumba, vai sair isso. Eu aprendi, mas não sabia que era uma arte hipnótica. Então, eu comecei a pregar e fazer os mesmos ritmos, até a gente começar a estudar a Bíblia como ela deve ser estudada, né? Sabendo que a presença e o poder de Deus não atua e não trabalha dessa mesma forma que a turma do Cai utiliza. Aqui eu queria perguntar para o irmão Kizan, que depois a gente vai fazer aqui um fechamento. Eu queria perguntar para o irmão Kizan, assim, qual, por exemplo, o perigo que a hipnose oferece dentro da igreja? Porque assim, a gente sabe que tem aquele camarada, eu queria até que o senhor explicasse pra gente sobre a questão do Benihim, né? O Benihim ali, a gente sabe que é uma hipnose aquilo ali, mas que hipnose é aquela? Como que aquilo acontece? Entende? Aquela questão toda ali. E eu tinha muita vontade, irmão, de passar um culto onde o Benihim tá pregando, que se eu caísse eu ia dizer, olha, de fato Deus joga as pessoas. Eu queria passar um culto porque é assim, irmão, nós acreditamos que aquilo ali é hipnose, e o irmão Kizan vai explicar, porque o irmão Kizan aqui é da área. O que é aquilo ali, irmão Kizan? Nada. Supostamente, Benihim, ele usa a hipnose de palco, né? Ou seja, ele já conseguiu convencer o povo de que realmente, ao ele estender um manto, as pessoas vão começar a sentir o poder de Deus. Sentir não, as pessoas simplesmente caem, sentem o corpo leve, né? E cai. Então, ele já ganhou a atenção do povo, né? Então, em qualquer lugar que ele for pregar, as pessoas já vão dizer, olha, Benihim. Vai encher de multidão. E a qualquer movimento que ele fizer, até dele levantar a mão, o povo vai cair. Por quê? O povo já está com aquela crença de que Benihim tem essa unção toda, tem esse poder. Então, a hipnose de palco, ela funciona dessa forma, manipulação. Então, primeiro tu precisa convencer um público. E esse público vai convencer outros. E o outro já vai convencer outro até tu ganhar um público grande. Sucessivamente. Então, a hipnose de palco, ela é dessa forma. É algo bem simples que é utilizado na igreja. Ou seja, se tu tem um povo, porque a maior parte do povo que realmente acredita que tu é um homem de Deus, que tu tem o poder de Deus, eles não vão sentar atrás, eles vão sentar na frente. Porque são eles que estão ansiosos para te ver. Eles não estão lá para ver Deus, eles estão lá para ver tu, o poder de Deus, aquilo que tu faz. Então eles vão estar na frente. E quando tu joga o povo da frente, o de trás cai, porque tu vai em cima dele. Então, tipo assim, deixa eu ver se a minha mente abriu. É quase que um efeito dominó. É um efeito dominó. E dentro jogando uma peça, as outras vão... Isso. E sem contar, como eu disse, tu precisa convencer a pessoa. Então, se alguém vê 5 pessoas caíram, ele começa a criar uma crença. Começa a crer naquilo. Começa a crer realmente naquilo. Então, ele já começa a ficar assustado. Então, ele começa também a ser suscetível. Em cima do púlpito, as pessoas que estão lá, tudinho estão com essa crença. Quando simplesmente ele pegar um pano ou qualquer coisa, ele usa o exemplo de Paulo, que Paulo lançava o lenço e vai simplesmente chacoalhar o lenço, as pessoas vão cair. Por quê? Estão todos em transe. E também, como o Benihim é uma figura pública, né, famoso mundialmente, e a gente aí tem contato com os vídeos das supostas manifestações que ele opera, né? Então, a partir daí, pelo fato de todo mundo já ter contato com esses vídeos e saber quem é o Benihim, no local que ele chegar,
as pessoas já estarão suscetíveis. As Já pessoas vão estar com aquilo na cabeça, meu Deus, aqui vai cair todo mundo, né? Porque aquilo já está na mente dele psicologicamente. Então ele já vai ali simplesmente Outros vão curiosamente e acabam indo É. na mesma. porque direção. sabe, até se ele sair do carro e tocar em alguém assim, a pessoa rapidamente, o psicológico vai logo criar. Porque apaga. a pessoa já imagina, não, aqui tá até mais do que Jesus, além de Jesus um pouco, porque nem Jesus andava tocando e jogando os outros, mas aí chega o Benihim, pã, e o cara já, meu Deus, chegou Deus aqui. E ressaltando, irmãos, que na nossa geração são muito suscetíveis, né? Até porque nessa tal de depressão, hoje em dia, tem muita gente sentimentalmente destruído, né? Exatamente. Então gera uma porta para muitos camaradas que usam da hipnótica para entrar dentro da igreja, fazer esse tal ato. Até porque, vamos supor, de 60% do povo dentro da igreja sofre por depressão, tristeza, algo bem turbulento em sua vida. Na verdade, tudo isso surgiu com o povo pentecostal, entre aspas. Um povo É no pentecostal. nosso meio, né, É, Kizan? no nosso meio. Porque Esse isso não existe na fé reformada, isso não existe em qualquer outro tipo, em qualquer outro movimento evangélico religioso. Tu não vai ver. Tu só vai ver no meio pentecostal e neopentecostal. Na verdade, o meio pentecostal é um pouco menos, porque nós pentecostais, nós pertencemos a um pentecostalismo bíblico. Então nós acreditamos nos dons espirituais como estão na Bíblia. E nada além do que está nas escrituras. Esse é o pentecostal bíblico e esse é o pentecostalismo que deve ser propagado. Agora, existe aí um problema com os neopentecostais, porque os neopentecostais abraçam tudo. Não só abraçam tudo, como também inventam coisas, os neopentecostais. E a partir daí vem muitas marmotas, podemos dizer assim, né? Muitas marmotas para o meio pentecostal para nós resolvermos, porque tipo assim, querendo ou não querendo, vai se esbarrar em nós, porque nós somos pentecostal, nós não somos de fé reformada, entende? Então alguém vai olhar, poxa, o irmão Adilson é incrédulo, o pastor Alessandro é incrédulo, o irmão Kizan é incrédulo, mas na verdade nós não somos incrédulos, é que nós somos tão crédulos que nós só acreditamos no que está aqui. E quem acreditar no que sai daqui, ou melhor, no que passa daqui, porque o que sai daqui pode dar um sentido errado, né? No que passa daqui, esse daí vai estar suscetível para o quê? Para o engano, porque Jesus disse que até os escolhidos podem ser enganados. Então, nós estamos aqui nessa conversa maravilhosa, né? Nesse assunto sobre o Kaikai, né? Nós nem abordamos questões bíblicas, tá, irmão? Nós só estamos abordando ainda a questão hipnótica. A gente pode até gravar um vídeo aí abordando textos bíblicos. E você também aí, se você quiser mandar textos bíblicos para nós. Vocês que não crêem no Kaikai, então explica aí João 18,6. Explica aí por que o Ezequiel caiu, por que o Daniel caiu, por que o João caiu, né? Ali na revelação do Apocalipse. Explicamos. Né? Então, se você, por exemplo, quiser mandar pergunta, né? Por que ali em 2 Crônicas 5,12 o povo não poderia, os sacerdotes não poderiam se conter em pé para ministrar ali no templo diante da glória de Deus? Então, se você quiser mandar alguma pergunta, mande aí. A gente pode estar comentando a partir da Bíblia. Mas aí a gente vai aproveitar o irmão Kizan para explicar aqui questões de hipnose já para que a gente fechar, tá bom? E aí eu queria perguntar para o irmão Kizan o seguinte, porque uma pessoa suscetível, ela é um problema, né? Então, como diferenciar, irmão Kizan, o poder de Deus da hipnose? Olha, a área da hipnose eu posso explicar normal, né? Uhum. Porque o poder de Deus é totalmente diferente. Vamos supor, o Kaikai, a unção do Kaikai. Se você cai... Só rapidinho, só ver se eu tô correto. Porque hipnose está relacionado a nossas faculdades mentais, né? A nossa psique, a nossa mente. É o psíquico. Tá bom? O psíquico, né? Então, se a hipnose está relacionada à mente, então, por exemplo, tudo o que vai por uma forçação da mente não é poder de Deus. O poder de Deus, ele é natural. O poder de Deus, ele é livre, e o poder de Deus, ele não parte de uma forçação da mente. Outra coisa, fé
Não é forçar a tua mente para crer. Ah, porque eu vou forçar a minha mente para... porque se tu crer, tu pode dizer para este monte, passa daqui para acolá. Então eu vou forçar a minha mente. Esse monte vai passar, esse monte vai A passar camada para ali. vai olhar pro tijolo, vai olhar porque o tijolo vai se mexer. Vai se mexer aquele tijolo. Isso é forçar a sua mente. Isso não é fé, irmão. Tá bom? O que é fé? Você crê em alguém que é superior a ti. Entendeu? Você depender, você confiar nesse alguém. Então isso é fé. Então o poder de Deus, ele é atuado pela fé. Jesus disse assim, olha, se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu creres no quê? De que Deus é maior, de que Deus tem todo o poder, de que Deus pode, entendeu? Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então o poder de Deus, ele não atua pela forçação da mente. O poder de Deus, ele atua pela fé. É eu depender de Deus, é eu me entregar para Deus, é eu me relacionar com Deus. E a partir daí, Deus, por exemplo, me tomar na sua presença. Eu posso ser batizado no Espírito Santo, é claro que é pela fé, né? Entendeu? Eu posso ali sentir a graça de Deus, o poder real de Deus, a presença real de Deus no culto, mas nunca parte de uma forçação da mente. Quando eu forço a minha mente a pensar e a acreditar e a supor daquela forma, isso é parte da hipnose. Isso vai nos levar a um processo de transe, né, irmão Kizan? Da qual, por exemplo, deriva da hipnose. Não é isso? Um exemplo é quando o pregador, ele diz assim, você vai ser cheio do poder de Deus. Essa pessoa começa a rodar, a pular, cheio do poder de Deus. Só que essa pessoa, na vida cotidiana, você vê que ela não tem uma vida de santidade com Deus. Como que ela está cheia do poder de Deus? Porque a Bíblia vai relatar, né? Que Deus, ele não dá pérola para porco, né? Então, aí você já vê que está indo de encontro com a palavra. Então você vê que não tem o poder de Deus. Ou essa pessoa simplesmente cai. E quando levanta, ela continua a mesma pessoa. Brigona, confuseira. Mesmo ritmo. Mesmo ritmo. Dividindo a igreja. Dividindo a igreja. Então você diz, poxa, foi o Espírito Santo que fez isso? Ou será que aquela pessoa estava na unção mesmo do Espírito Santo? Porque se ela foi batizada no Espírito Santo, ela deveria ser renovada. Quando ela saísse da igreja, ela seria uma pessoa diferente. Uma pessoa humilde, gentil. Ela teria o Espírito de Deus na vida. Mas é o contrário. Alguém olha e diz assim, se for para mim ser que nem ele, eu preciso nem ser crente. Ele passar longe. Aí você vê que não era o Espírito Santo, ou seja, são apenas aquelas pessoas que já estão em um transe, que qualquer culto, qualquer movimentozinho, elas vão agir da mesma Já forma. faz a manifestação. Né? E algo que vai chamar a atenção dessas pessoas são corínhos. Essas pessoas estão tão presas a alguns corínhos, não estou menosprezando o corínio, porque tem muitos corínhos bons, glória a Deus por isso. Mas a verdade é essa, são sons que vão fazer com que essas pessoas venham entrar nesses movimentos. São alguns até porque tem corínio que a gente nem escuta praticamente a letra, né? É mais a batida que estimula o corpo, a mente, Exatamente. a entrar naquele momento, aí né? A pessoa aí quando entra naquela euforia, né? Aí quando o som para, a bateria para, quando o som estanca, a pessoa acabou a unção, acabou o poder, o suposto poder, né? Para nós fechar aqui, que já vai dar meia hora, 23 minutos, né? A gente tá com 23. Eu só quero fechar aqui com uma afirmação para você que vai nos assistir. É o seguinte, nós pertencemos a uma fé pentecostal bíblica, a Assembleia de Deus, tá bom? E aqui eu vou fazer uma afirmação que parte da convenção geral, da CGADB, tá bom? Porque para você não pensar que nós estamos tirando coisa da nossa cabeça, para você não pensar que nós aqui estamos falando aleatório, ou que nós simplesmente crê de uma forma isolada, não. Nós acreditamos e temos base erudita, nós temos base, por exemplo, convencional. A Assembleia de Deus não crê no caicai. Se acontece em algumas congregações ou em algumas igrejas da Assembleia de Deus, isso são exceções de alguns obreiros que não foram instruídos, tá bom? Mas a convenção geral, os teólogos assembleianos, estudiosos da Assembleia de Deus, não creem no caicai. O caicai não faz parte do poder de Deus e nós não abraçamos essa ideia e nem essa crença, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus possa, por exemplo, iluminar a tua mente para você não ser enganado. Se você, por exemplo, quiser uma base para você
assistir, estudar, aprender como uma pessoa erudita e homem de Deus, eu te aconselho, por exemplo, e te recomendo o pastor Osiel Gomes. Esse pastor vai te ensinar muitas coisas boas. Também te aconselho um outro homem de Deus, grande estudioso da Bíblia, que é pentecostal, pastor Ciro Sanches Iborde. E também te aconselho um outro aí, que é um grande erudito, o pastor Elias Soares. Te aconselho o pastor Ezequias Soares, te aconselho Elianai Cabral. Eu te aconselho você também a estudar com Elinaldo Renovato, com Jeremias de Couto, se você também assistir lá os vídeos de estudo do saudoso mestre Antônio Gilberto e tantos outros aí que eu poderia citar, mas aí fica para um próximo vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus.